Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Marquesano, eu sou RI aqui da V8 Capital. Estou aqui com o Pedro Pimenta, que é um dos nossos analistas de crédito e que ajuda o braço direito do Fábio tocando os fundos de renda fixa. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Bruno. Boa. A gente está aqui gravando nosso vídeo trimestral e de encerramento do ano de 2025. Para todo mundo ficar sabendo, a V8 hoje conta com 6,3 bilhões sob gestão, sendo 4,8 bi em renda fixa, com o Pedro e o Fábio tocando ali junto com o time. Na renda variável, a gente tem 380 milhões de reais. E na área de crédito estruturado, de FDICs, a gente tem cerca de 220 milhões de reais de patrimônio. A mesa de renda fixa, ela tem duas estratégias principais, que seriam de crédito bancário, high grade, e o financiamento de termo. E a gente tem 4 fundos com um fundo de previdência. O primeiro deles é o V8 Cash, nosso fundo D0. Ele foca em bancos AAA e financiamento de termo, que teve um retorno ao longo de 2025 equivalente a 97,35% do CDI. O V8 Cash Platinum, que é o D12, um fundo mais intermediário de prazo, também tem foco principalmente em bancos AAA, com um pouco de termo também, e teve uma performance de 101,87% do CDI ao longo de 2025. Mais dinâmico, mais ágil, um pouco mais arrojado, não seria a palavra tão correta, mas um fundo um pouco mais focado em crédito. Afinal, a carteira dele tem crédito bancário high grade, vai do triple B menos para cima. A gente fica mais para cima, né, Pedro? Tira um pouco de FDIC também para ajudar no carrego, mas Exato. Se expõe mais ao risco de crédito. Exato. E a gente tem um pouquinho, como o Pedro falou, um pouco de FDIC na carteira também para complementar. Tanto que a performance dele nesse ano de 2025 foi de 113,74% do CDI. O V8 vem com este termo, é o nosso fundo dedicado ao termo, ao financiamento de termo. Ele é um D7 e entregou 97,09% do CDI no ano. E por fim, a gente tem um fundo de previdência, que é o V8 vem com este termo Previdência, que combina a estratégia de crédito bancário AAA, principalmente AAA, com financiamento de termo e entregou 97,47% do CDI. Finalmente a gente chegou até o final do ano. Que considerações você faria a respeito do que passou desse ano de 2025 com relação ao cenário econômico, principalmente também falando da saúde de crédito, das empresas, spreads e fluxo de capital? 2025 foi um ano, eu diria, bastante conturbado em termos econômicos, tivemos bastante volatilidade, mas não só no Brasil. O mercado americano, externo, também foi bastante movimentado. A gente inicia também 2026 com conflitos geopolíticos também que acabam influenciando no mundo todo. Mas principalmente falando do Brasil e Estados Unidos, principal mercado, lá fora a gente viu o governo americano impondo bastante tarifas internacionalmente e também com a política imigratória, que ambas trariam um impacto de inflação nos Estados Unidos. Isso acabou gerando certa incerteza com aquele excepcionalismo americano, né? Então, naturalmente, teve um enfraquecimento aí do dólar mundo afora. A gente viu o Brasil capturando um pouco desse movimento, a gente viu o dólar caindo aqui frente ao real. Isso acabou ajudando, de certa forma, em termos inflacionários. Então, no final do ano, final ali de 25, esses efeitos acabaram sendo muito mais brandos do que o esperado, né? Então, isso acabou abrindo espaço também para o Fed começar a cortar juros por lá, né? Já fez isso, mas ao mesmo tempo, com esse fluxo imigratório, apesar de toda essa volatilidade, os ativos de risco, as bolsas performaram muito bem ano passado, mas a gente viu muito fluxo para cá. O corte em si dos Estados Unidos, dos juros dos Estados Unidos, acabam tirando um pouco de espaço, né, do corte de juros aqui. Mas não só isso, o que trouxe também uma postura mais conservadora do Banco Central brasileiro foi justamente os efeitos de mercado de trabalho aqui, que segue ainda bastante aquecido. A gente tem uma taxa de desemprego muito baixa hoje, as menores históricos, e então acabou pressionando bastante essa parte de mercado de trabalho, fazendo com que o Banco Central mantivesse essa postura conservadora. A gente passou um ano com juros a 15, né, bastante elevado, e que a gente espera que agora, em 2026, comece esse ciclo que os Estados Unidos começou no ano passado. Então, assim, começamos com uma expectativa que acabou com outra. Sim. Né? Então, foi um ano de bastante movimento, e trazendo para o Brasil,
esse juro elevado por muito tempo seguiu trazendo fluxo para a renda fixa, né? Então, 2024 a gente viu isso, 2025 também a gente viu isso, né? Apesar de você ter tido menos, né, a captação líquida frente a 24 foi menor, mas ainda foi muito robusta nos fundos de renda fixa. Por quê? Porque com o juro muito alto, as pessoas vão falar, poxa, não tem por que também ficar correndo muito risco, né? Em ações, fundos de multimercados que sofreram bastante nos últimos anos com os resgates. Então, a taxa elevada traz bastante fluxo para cá, e esse fluxo acaba reduzindo os spreads, né, de crédito. A gente viu isso continua ainda muito pressionado, esses spreads do crédito, trazendo dificuldades, né, os desafios para geração de alfa nos fundos, né? Então, os fundos, principalmente aqueles fundos mais líquidos, né, que você precisa ter uma parcela de liquidez maior, gera um pouco de desafio, e aí te exige ter algumas estratégias para geração de alfa ali, mas justamente por conta desse fluxo, que ainda continua muito positivo, nesse juro alto, os spreads ainda interessantes, apesar disso na renda fixa, mas você precisa ser mais seletivo. Boa. Né? Duas coisas interessantes, né? A primeira é que leva a primeira pergunta seguindo, né? Uma das estratégias é financiamento de termo. E financiamento de termo, para quem não conhece, basicamente é uma estratégia que a V8 financia estratégias de investidores na renda variável. A gente ganha uma taxa fixa por isso e financia esses caras. E quando esses caras antecipam o final é um contrato fixo, o período fixo, quando esses caras encerram o contrato, a gente ganha o valor cheio do período. Caso eles não encerrem e fiquem até o final, a gente ganha o valor também cheio. A questão é quanto tempo a gente vai receber. Se recebe menos prazo, a gente ganha mais. Pensando nisso, no cenário difícil de político, difícil que a gente teve no ano passado, como é que foi essa estratégia? Ela foi bem? Ela foi mal? Por que ela teria ido mal? Por que ela teria ido bem? Boa. A estratégia em si de termo, ela depende muito da volatilidade, nem tanto do direcional, né? Se vai cair ou vai subir. Mas essa volatilidade, quando a gente olha, tanto a volatilidade quanto a liquidez da bolsa, ela está muito baixa, né? Então, com a volatilidade muito baixa, as antecipações, como você bem colocou, acabam diminuindo. Então, o carrego em si, com baixa antecipação e o carrego baixo também, se você ficar com esses contratos sem antecipação, acabou deixando o retorno dos fundos, principalmente ali do Vanquish, que está mais exposto a isso, bem mais próximo do CDI, um pouco abaixo do CDI, mas por conta disso, com a baixa volatilidade, você tem menos antecipação, né? O legal do termo é que mesmo no cenário ruim para ele performa próximo do CDI. Exato. É uma estratégia ali sem risco de crédito, né? O risco justamente está ali na B3, então muito baixo, e a gente também não tem risco de mercado, né? A gente acaba redeando esses contratos, por ser uma operação de renda fixa pré-fixada, né? Então, justamente a gente fica exposto a essa volatilidade, e o ponto negativo seria justamente você não ter essa antecipação, né? Exato. Você ficar com aquele dinheiro ali parado no carrego, rendendo próximo do CDI e é isso. Que no relativo você poderia estar fazendo mais. A segunda pergunta é engatando o que você falou dos spreads, os spreads estão apertados, e para quem não sabe, spread de crédito, basicamente, é o quanto está pagando acima do CDI. E o spread, quando esse spread aumenta, você perde dinheiro, porque você está antecipando, na verdade, quando ele cai, você está antecipando o retorno que você teria ao longo do prazo do crédito. Então, se o crédito tem 2 anos, o spread caiu, você está antecipando parte desse retorno. Porque, para quem não sabe, também a renda fixa tem um valor final fixo, só que no meio do caminho ele varia. Esse aumento dos spreads é o oposto, você devolve parte desse retorno. Então você vai ganhar mais ao longo do tempo, mas agora você perdeu um pouquinho. Então, os spreads estão apertados, quer dizer que eles foram fechando ao longo do tempo. E como é que está a indústria de crédito? A gente teve alguns eventos de crédito esse ano, tanto em bancos, empresas, no cenário corporativo. Como é que foi alocar nisso e como é que é a sua análise de crédito nesse período? Boa. Acho que no cenário de crédito a gente tem que dividir um pouco, né? O que é crédito high grade e o que é crédito high yield. Também crédito privado e bancário, né? Então, 2025 a gente viu sim alguns eventos de crédito ali com Braskem, Raizen, entre outros, que acabaram abrindo, né? Tendo essa marcação negativa, marcação a mercado negativa em alguns créditos privados. Né? Mas que a gente não está exposto a isso, a gente fica limitado só no crédito bancário. Já no crédito bancário, aqueles créditos high grade ali, AAA e tudo mais, são os de
perfil de risco de crédito melhor, né? A gente não viu tanta volatilidade nesses spreads, né? Então são cenários distintos. Para quem está exposto a esse mercado de high yield, tiveram marcações negativas nos fundos, mas abriu também oportunidades para quem sabe operar isso. Já no nosso universo, quando a gente olha para bancos de high grade, né, isso ficou mais estável, isso permaneceu estável durante 2025, que seguiu ali com o nosso carrego, né, prejudicado. Então, exigindo que a gente tivesse estratégias adicionais para trades ou trazendo novos ativos para você conseguir, né, compensar esse carrego baixo com algum alfa adicional. Né? Então, a gente acredita que isso é reflexo justamente do juro elevado. Né? Uhum. Juro elevado, você continua, como a gente falou no início, tendo esse fluxo positivo para a renda fixa, que mantém esses spreads assim. Então, como que esses spreads podem abrir, né? Ter essa marcação, e vou chegar no ponto de como que a gente se protege disso. Ou você vai ter um fluxo da renda fixa para multimercados, ações. Naturalmente você pode ter isso com simples queda da Selic, o mercado se antecipa a isso. Ou esses fundos começarem a performar bem, né, de forma recorrente. Então você naturalmente tem esse fluxo, então acaba os investidores vendem a parte de renda fixa e vão tentar ganhar um pouco mais, né, com os ativos de risco. Mas quando a gente olha as expectativas de Selic para final do ano, ainda será um juro muito alto, né? De 2 dígitos, não só para 2026, mas 2027 também, né? Então, esse ano deve ser um ano em que você pode ter alguma abertura desses spreads por fluxo ou pela própria queda da Selic, ou o que entrou na mesa, né, em 2025, o mercado voltou a falar sobre isso, é de fato um risco de crédito, né? Então, acontecer algum risco tipo Americanas, que você tem alguma aversão a risco geral, né? E que isso acaba influenciando não só a parte de crédito privado, mas também de bancários. Uhum. E aí você tem toda a marcação negativa nos ativos, mas que também abre oportunidades para você surfar carregos melhores ou novos fechamentos de spreads. Né? Boa. É só para quem não sabe, a gente não tinha nenhum desses ativos que tiveram problema ao longo de É 2025, tá? importante comentar. Importante ressaltar isso. A gente escapou de todas essas armadilhas. E aí entra na parte do que você falou de análise de crédito, né? Como é Uhum. que a gente faz isso? Aqui na V8, tradicionalmente, a gente já não se expõe ao mercado de debêntures, a gente fica na parte de LFs, CDBs, de ativos bancários. Então, a gente já tem essa proteção de não estar nesse mercado, mas indiretamente os efeitos desse mercado de debêntures acabam assim influenciando também na parte de bancários por ser crédito em si, né? Então, basicamente, a nossa análise de crédito a gente vai passar ali. A gente tem a nossa metodologia proprietária, né? A gente acaba misturando alguns modelos e faz toda a parte de análise de capital, de liquidez, né? Atendimento de todos os requisitos de Banco Central, como Basileia, tudo mais, casamentos de ativos e passivos. Tentando capturar sempre aqueles ativos que estão com a saúde financeira, balanço sólido, que dão lucro, né? E que não estejam expostos a esses riscos que a gente viu alguns bancos que acabaram entrando em default, né? Sendo liquidados pelo Banco Central. Então a gente tem que conseguir fazer uma boa seleção, né? Saber escapar dessas armadilhas. E aí, adicionalmente a isso, a gente traz também todo o time de compliance para ajudar não só na análise financeira, né, mas na parte jurídica e tudo mais. Então a gente traz algumas metodologias adicionais à visão financeira para ampliar ainda mais a nossa proteção, né, na seleção desses ativos. Então, como você comentou, graças a Deus a gente não estava dentro de nenhum desses problemas de crédito, enfim. Boa. E pensando agora para 2026, né? 2026 vai ser um ano difícil. Tem eleição, você pode ter o início da queda da Selic. Como é que está a visão de vocês para esse ano? Quais são suas maiores preocupações ou otimismos a respeito do ano, que pode ser bom para a indústria e para os fundos, com relação e como está a montagem de estratégia também? Boa. Exatamente. 2026 a gente entra com bastante cautela, acho que não só a gente, o mercado também. Uhum. O mercado tem ficado muito líquido,
né, reduzindo a duration dos fundos, né, ficando em ativos mais curtos, né, ao invés de se expor os mais longos. A gente também tem feito isso, tentando, como eu falei, tentando trazer algumas estratégias para gerar o alfa adicional, para a gente não ficar tão abaixo desse daí, né, nos fundos mais curtos. Mas como você falou, acho que tem alguns vetores que trazem risco, não só a eleição, vai trazer muita volatilidade. Acho que o mercado estava precificando uma coisa, agora em 2025, com novos nomes aparecendo para a eleição, acabou mostrando ali que a percepção de risco ainda existe para a manutenção do governo. Mas não só isso. A gente tem ainda esse problema no setor bancário que traz risco não só da questão financeira ali com o FGC e tudo mais, mas também a credibilidade em si do sistema financeiro. Então, tem muita gente esperando para ver o que é que vai acontecer com essa liquidação do banco. Além disso, a gente continua no cenário externo ainda com bastante conflito geopolítico, né? O que é que vai acontecer pós a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, se isso vai se expandir ou não. Então, tem muitos efeitos que podem impactar ali câmbio, juros, né? Então, a gente entra com bastante cautela, mas tentando fazer isso, controlar a duration dos fundos, fazer boas seleções de ativos, fazer bons trades para tentar gerar um alfa, né? Sabendo que no meio do caminho aí tem esse risco de crédito na mesa, né? Porque juros elevados por bastante tempo não são todas as instituições que conseguem passar por isso de forma saudável, né? Então, é justamente ter essa cautela, ser mais seletivo, controlando ali tanto o risco de crédito quanto o risco de mercado. Perfeito, maravilha. Bom, gente, agradecemos o tempo de vocês, a gente agradece a parceria, os investidores, por toda a confiança depositada na gente. Desejamos um feliz 2026 a todos, que seja muito próspero a todos e que a gente ganhe bastante dinheiro também nos nossos fundos. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.